I can see through it. I ain't gonna spend more time. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart. There's no turn back now. It's your time to say. Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Olá, Nelson. Olá, Dr. Lino, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais este webinar da Academia de Educação do I Have the Power. É com muito gosto que nós vos recebemos. Estou a ver os números a ir aumentando no momento em que está a Seleção Nacional a jogar. Portanto, tenho que vos dar os meus parabéns pelo vosso compromisso de, no momento em que a seleção está a jogar, vocês estarem aqui a olhar para o futuro dos vossos filhos. Parabéns por isso e parabéns pela vossa decisão de se juntarem a nós neste webinar. Não vou demorar muito tempo, apenas dizer para quem não nos conhece que a marca I Have the Power existe desde 2013 e temos 7 academias que de forma integrada trabalham e treinam para o êxito as pessoas, mas temos sempre um carinho muito especial por uma academia, que é a Academia de Educação, que é liderada pelo Nelson, que teve a amabilidade de estar presente aqui neste evento connosco para nos ajudar a chegar àquela visão que é fazer com que possamos treinar pessoas para o êxito desde tenra idade até aos níveis superiores de ensino. E, portanto, desejo-vos um excelente webinar. Eu vou estar aqui nos bastidores, na Regi, a lidar com estas milhares e milhares de pessoas que estão a tentar entrar e, portanto, deixo-vos com o Nelson porque ficarão em excelente companhia. Até já e até já, Nelson. Obrigado. Ora, muito bem, deixem-me só aqui abrir aqui o meu ecrã para partilhar e para vocês irem seguindo todo este evento de uma forma em que todas as ideias possam ser acompanhadas na perfeição. Ora, aqui, muito bem, deixem-me ver. Ora, eu suponho que já devem estar a ver. Pode-me confirmar, Dr. Adelino? Eu julgo que sim. Está perfeito. Ok, maravilha, muito bem. Então, dizer-vos, primeiramente, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a este webinar. Para mim é sempre um prazer poder falar com pais, com aqueles que estarão a pensar em ser pais e mesmo aqueles que não sejam pais e não estarão a pensar em ser pais.
lidam ou relacionam-se com crianças, com jovens, e então o vosso papel enquanto adultos, assim como eu, é poder, de facto, ajudar a influenciar positivamente os nossos jovens, porque eles serão os adultos do amanhã. Portanto, eu gostava de partilhar convosco o porquê deste tema, não é? Passaporte para o sucesso escolar. Ele tem o nome da mesma oficina que nós costumamos fazer todos os anos, mais ou menos por esta altura, nomeadamente uma oficina juvenil, onde nós ensinamos como é que jovens, a partir do 5º ano, podem ter mais sucesso naquilo que tem a ver com a parte escolar. Neste momento, nós temos a nossa oficina marcada para amanhã, às 7, daqui a uma semana, mas eu lembro que há cerca de 2, 3 anos, nesta mesma oficina, eu tenho por hábito, quando tenho clientes cujos filhos vão às nossas oficinas, eu, no primeiro dia da semana, costumo entrar em contacto, então, para falar com os pais, para perceber um bocadinho qual foi o feedback, como é que os filhos se sentiram, gostaram, não gostaram. E eu lembro particularmente de uma altura em que eu falei penso que foi com uma mãe, e que lhe perguntava, então, como é que achou, o seu filho gostou, o que é que sentiu, o que é que lhe disse? E ele disse, Nelson, espetacular, ele chegou a casa todo entusiasmado, com os objetivos, vinha assim com uma folha A3 grande, impecável. Eu acho que ele até nos deu um workshop lá durante a noite, ele não se calava. E eu estou contente, claro que sim, é o nosso papel, fico muito contente. Mas, sabe, eu fiquei assim com uma dúvida, sabe, ele de facto vinha entusiasmado, sabia o que tinha que fazer, mas, sabe, eu acho que se ele não fizer, é que eu tenho algumas dúvidas que ele possa conseguir fazer aquilo. E, sabem, eu naquele momento não disse nada, não é? Por uns segundos, mas que ia remoer logo por dentro. E eu pensei assim, então, peraí, então tu pedes ao teu filho para ir a um evento, ele participa no evento, vem entusiasmado, e um dos primeiros pensamentos que tu tens é, eu não acredito que tu vais conseguir fazer isso. Eu não acredito que tu vais conseguir ter sucesso. Então, o que é que eu pensei? Realmente, nós fazemos já muito pelos jovens. E eu comentava com o Dr. Adelino há uns tempos, direi, antes desta pandemia, já fizemos cerca de 90 oficinas ao longo destes últimos anos. Diria, últimos 5 anos, 90 oficinas com jovens. É muito trabalho, mas eu diria, há muita coisa para fazer com os pais. Os pais fazem muita coisa boa, fazem muita coisa que não é tão positiva, mas não fazem por mal. Às vezes não têm a noção, não têm consciência que se calhar podem fazer um bocadinho diferente e pode fazer toda a diferença. E neste aspecto, quando nós vamos daqui a uma semana trabalhar os objetivos e o sucesso escolar dos nossos jovens, eu gostava que os pais tivessem aqui a possibilidade de aprender alguma estratégia, algumas dicas muito simples para, de facto, poder fazer a diferença na crença que eles têm sobre aquilo que será o desempenho dos filhos. Principalmente na confiança. Então, aquilo que eu gostava, de facto, de partilhar convosco seria 3 pontos, 3 aspectos. Primeiro, dar-vos a conhecer um poder especial que todos os vossos filhos têm e que vai permitir com que eles consigam conquistar, e agora eu vou sublinhar, tudo aquilo que eles quiserem. E já vamos ver mais à frente que é sempre uma afirmação polémica. Aliás, já tive, às vezes, pessoas que me querem contradizer. Mas eu vou-vos explicar porque é que eu acredito que eles podem conseguir tudo o que quiserem. Por outro lado, qual é o ingrediente secreto que vai permitir com que eles consigam desenvolver uma confiança, uma autoconfiança muito grande? E por outro lado, estamos em setembro, início do novo ano letivo, qual é que será o primeiro passo que o vosso filho deve tomar? Claro, se vocês já souberem isto, é muito mais fácil ajudá-lo a que ele tenha mais sucesso. E aqui vamos falar num contexto escolar. Mas a gente pode fazer este transfer para outras áreas da vida dele. Eu diria, até para a nossa própria vida. É uma aprendizagem. Eu gostava que com estas estratégias que eu vos vou ensinar sobre estes 3 pontos, eu gostava que vos pudesse ajudar a que vocês tenham nas vossas mãos a forma de poder ajudar a desenvolver a confiança dos nossos filhos. É determinante. A minha experiência a trabalhar desde que estou no I Have the Power, eu já tinha uma ideia antes, mas, claro, ter o privilégio de aprender com o Dr. Adelino Cunha e com vários dos nossos trainers e consultores dentro da nossa equipa, que vamos tendo aqui uma experiência muito grande, eu fui percebendo uma coisa, os pais têm um papel decisivo naquilo que será o sucesso dos filhos, principalmente naquilo que tem a ver com a confiança. E, portanto, eu quero que no final deste webinar vocês sintam o quê? Um entusiasmo por perceber que ainda há muita coisa que vocês podem melhorar. Eu sou o primeiro, eu diria, a olhar, e sou o mais autocrítico. Eu, às vezes, com a minha filha, vejo e dou por mim, às vezes, a pensar e dizer,
devia ter feito de outra forma. Afinal, eu também ensino e às vezes estou distraído e não me apercebo, não estou consciente que posso fazer de outra forma. E às vezes, ok, já sei, aponto e numa situação a seguir implemento, para ajudar com que ela possa sentir-se mais confiante. Ok? E, portanto, este entusiasmo por vocês, no final, perceberem há aqui qualquer coisinha que eu ainda possa acrescentar na vida dos meus filhos e ajudá-los com que eles possam crescer com confiança, sem medos, com aquela fé de que conseguem alcançar tudo aquilo que quiserem na vida, percebendo que, na maior parte das vezes, vai depender apenas deles. Okay? Então, para que vocês sintam que este webinar foi um sucesso, 3 coisas. Primeiro, quero reforçar aquilo que o Dr. Aline Cunha disse muito bem, tenho que vos dar os parabéns. Não é? Acho que foi um final de tarde com o futebol e vocês estarem cá, decidirem vir num sábado à noite, 9h30 da noite, se calhar muito descansados, com uma semana de trabalho longa, estarem aqui a aprender uma coisa que tem a ver com os meus filhos. Porque às vezes, e eu não digo isto com sentido crítico, não com maldade, mas às vezes a primeira intuição dos pais é levar alguém para ajudar a resolver o problema dos meus filhos. Mas vocês estão cá a querer aprender mais um bocadinho, primeiro significa humildade, porque percebem que há muito para aprender. Segundo, muita vontade e exemplo para os filhos, porque eu podia ir sair, podia ir descansar ou ver um filme, mas vou aprender mais um bocadinho. E é isso que eu vos sugiro. Às vezes aos vossos filhos, filho, olha, o pai vai agora ver ali um evento, onde vai aprender um bocadinho mais sobre como lidar contigo, para te ajudar e para também me ajudar a mim, porque eu também sinto que posso melhorar. Isto é um grande exemplo. É muito difícil vocês quererem que os vossos filhos melhorem se vocês não mostram que são os primeiros a querer melhorar. É incongruente, não é? Reparem com quem eles começam a aprender. Portanto, é um pormenorzinho, mas que às vezes nós não estamos acordados, às vezes durante o dia, e não nos apercebemos que às vezes cometemos este erro. E, portanto, dar-vos parabéns porque este é aquilo que as pessoas de sucesso fazem. Fazem aquilo que gostam de fazer e às vezes aquilo que não têm vontade de fazer. Fazem porque sabem que é importante. Portanto, parabéns e para nós é um prazer ter-vos desse lado. Segundo, vai haver aqui várias coisas que eu vou abordar. Muitas delas vocês já conhecem. Não será nada do outro mundo. Alguns pormenores vocês vão reparar que é interessante. Nunca me tinha percebido isto. Então, o que eu vos peço é que apontem algum aspecto que sintam que vale a pena aplicar e depois, no limite amanhã, domingo, comecem a aplicar. E testem consistentemente ao longo de 1 ou 2 semanas. Não desistam logo à primeira, né? Senão podem pedir aos vossos filhos que não desistam. Portanto, apliquem. Nem que seja apenas um pormenor, mas apliquem. Porque pode fazer toda a diferença na vida dos nossos filhos. Nós não sabemos. Mas se dermos tudo para o ajudar, aí saberemos que estaremos de consciência tranquila. E por último, desejamos que seja, de facto, um evento do vosso agrado e que possam levar muita coisa para a vossa vida. Então, ia começar com o primeiro ponto. Então, qual é esse poder especial? Né? Essa aqui é a questão. E eu gostava que, e se calhar até com a ajuda da doutora Aline Cunha, porque eu não estando a ver o chat, não consigo, mas eu ia lançar uma pergunta. Sabem que todos os nossos filhos e nós nascemos com um poder especial. Algo inato que nasce connosco. Portanto, vem connosco. Portanto, é uma capacidade que nos permite conquistar, eu diria, tudo e todos. Algo que eu, quando abordo esta temática, porque aquilo que eu vos estou a explicar, eu falo isto aos vossos filhos, na oficina. E eles, de repente, ficam assim a pensar, mas que poder especial é este? É quase um superpoder de um herói de desenhos animados, não é? Mas, de facto, nós temos um poder especial que nos permite alcançar tudo na vida, não é? E às vezes não nos apercebemos. Então, eu ia lançar assim, já para começar, não é? Para não ser só eu aqui a falar, quero que vocês participem. Mas eu gostava que vocês escrevessem no chat qual é que vocês acham que é esse poder que os vossos filhos têm e todos nós temos, que nos permite conquistar muito na vida. Portanto, eu pedi-vos que vocês escrevessem e pedi ao Dr. Aline, se não se importasse, que me fosse dando assim um lamiré daquilo que está a ser escrito, que eu assim com esta apresentação, para vos ajudar, não consigo visualizar. Estou a acompanhar. Muito bem. Então, o que é que vocês acham que é esse superpoder que todos nós temos e é muito importante na idade dos nossos filhos? Olha, primeiro o que é o António Pinto que está a dizer que é sonhar. Ok, interessante. Costumam dizer isso, os miúdos. Outros acreditar nos sonhos. Acreditar nos sonhos. Eu diria, naquela terminologia, não está frio, mas está morno. Exato. A Margarida Martins diz aprendizagem.
Aprendizagem. A Sara diz sonhar. Sonhar. Trabalhar, sonhar. Deixa eu ver se há mais alguém. Acreditar, diz a Cristina Souza. Acreditar. Imaginação, Ivone Gouveia. Ok. Vamos lá ver se vem mais alguma coisa. Fazer. Ok. Então, eu vou-vos, digamos, dar a conhecer essa capacidade. Alguns vão ficar surpreendidos, outros vão ficar com aquela cara tipo, pois, está bem, tens razão. Não tinha pensado nisso. Pois é a capacidade de aprender. Vocês reparem, um dos gestos, digamos, gestos que, digamos, de maior dificuldade para uma criança é aprender a andar. Portanto, é um permanente equilíbrio e desequilíbrio. Reparem, vocês conhecem alguma criança que tenha desistido de aprender a andar? É que, reparem, eu não conheço. Portanto, mas reparem, o que é que os pais fazem? A criança está a aprender a dar os primeiros passos. Reparem, a minha não aconteceu com isso. Não sei se aconteceu com a vossa ou com os vossos. Mas a minha mal começou a colocar-se pé, não começou a correr. Portanto, aquilo dava 1 ou 2 passos e caía para o lado, ou caía para a frente, e lá ia o pai ou a mãe, levantava, vamos lá filha, vamos lá, mais um passinho, vamos lá, e então levantava os braços e vamos lá. Mas não desiste. Os pais não desistem porque sabem o quê? Sabem que o filho é capaz de aprender a andar. É que nem sequer passa outra coisa pela cabeça. É possível. Ele consegue. E não desistem. E a criança aprende a andar. Agora reparem. Às vezes os pais desistem rapidamente. Quero dar um exemplo. O vosso filho tem 1 ou 2 anos. Coloquem mais 10, 15 anos no longo, como se costuma dizer aqui para o norte. E ele tem 16, 17 anos. Aconteceu-me isto numa palestra. Nunca me tinha acontecido. E eu estava a dizer qualquer coisa como isto, que é, os vossos filhos podem conseguir tudo aquilo que quiserem na escola. Afinal, se a avaliação é de 1 a 20 no secundário, por que é que ele não pode trabalhar para 20? A escola não está feita para alguns. Pode ser mais fácil para alguns, mas é possível para todos. É possível. Ninguém me provou que não é possível. Agora, uns podem ir com mais dificuldades ou menos dificuldades, mas é possível. Agora, eu uma vez estive numa série, digamos, numa fase final da palestra, na questão das perguntas, uma pessoa que me disse, mamãe, você teve a dizer que os nossos filhos podem conseguir o que quiserem em termos de notas, mas isso não é bem verdade. É que a minha filha não é aluna de 20, é aluna de 18, mas nunca vai conseguir tirar 20. E depois acrescentou lá uma coisa que às vezes até dói um bocadinho, que é, você fala aí da PNL, para quem não conhece a programação neurolinguística, isso da PNL, mas não é bem assim. E eu pensei, concordei, pronto, compreendo a sua posição, mas não vou estar a discutir argumentos naquele momento. Poderia explicar, mas eu vou-vos explicar hoje porque é que eu acredito, piamente, que qualquer um de nós, e os nossos filhos então principalmente, podem conseguir tudo aquilo que quiserem, porque têm uma capacidade brutal, que é aprender. E hoje sabe-se com estudos que o cérebro consegue aprender sempre, desde que esteja vivo, ele consegue aprender. Já há estudos que mostram isso. Ok, claro, alguém com 70, 80 anos pode não ter a mesma capacidade de aprender, se calhar, uma escala tão grande que um adulto, digamos, com 30 ou 40. Ou com uma criança. Claro que sim. Mas consegue aprender. O cérebro consegue regenerar-se. E isso é brutal. Porque permite-nos dizer que ele ou ela consegue aprender e consegue ir mais longe. Então, eu vou explicar porque é que eu acredito mesmo nisso. E porque é que, de facto, esta capacidade para aprender pode fazer toda a diferença na vida dos vossos filhos. Mas vai ser importante também o vosso papel. Portanto, eu queria mostrar-vos uma coisa que é... Nelson, tudo bem, mas porque é que alguns têm fracasso e outros têm sucesso? Tu dizes-me que todos podem aprender. É possível eles conseguirem tudo o que quiserem, mas alguns fracassam e outros têm sucesso. Qual é a razão? E a mesma resposta que eu vos vou dar, e vou partilhar convosco, eu partilho com os vossos filhos. Para eles perceberem, mas é importante que vocês pais também percebam. E aquilo que eu vos vou explicar aqui, isto vale ouro. São pequenos pormenores, como o Dr. Aline Cunha costuma dizer, e aprendo muito com ele, são pequenas papitas de ouro, mas fazem toda a diferença. Às vezes, se a gente não presta atenção e não está presente, não sabe. Então, basicamente, há 2 fatores que influenciam o sucesso ou o fracasso, do ponto de vista, então, principalmente escolar. O primeiro, vou dar um exemplo. Às vezes acontece eu estar com eles nas oficinas e eu pergunto, quem é que daqui, digamos, tem boas notas a uma disciplina qualquer? E alguém diz, eu tenho 5 em matemática, espetacular, 5 em matemática, maravilha.
De 1 a 5, vamos lá ver. Não é de 1 a 20. E eu pergunto, então diz-me uma coisa. Gostas de matemática? Gostas mais ou menos ou nem por isso? E a pessoa diz-me, professor, claro, gosto. Excelente. Para matemática, tu trabalhas muito, mais ou menos ou nem por isso? Trabalho bem, sim. Os teus resultados a matemática são bons, médios ou fraquinhos? Professor, então já lhe disse, então, 5 é bom. Bem. E o que é que tu achas? Achas que tem jeito para matemática, mais ou menos ou nem por isso? Tenho jeito para matemática, sim. Então deixa eu ver se eu percebi. Tu gostas de matemática? Tu trabalhas muito para matemática? Tu tens bons resultados na matemática? E tu achas que tens jeito para matemática? Sim. Maravilha. E eu agora pergunto, e já agora aqui na sala, quem é que aqui tem negativo a alguma disciplina? E alguém diz-me, eu. Vamos imaginar que seria inglês. Diz-me uma coisa, tu gostas de inglês mais ou menos ou nem por isso? Professor, nem posso ver. Ok, não gosto. Trabalhas muito, mais ou menos ou nem por isso? Professor, não está aqui os meus pais a ouvir, pois não, professor? Não. Nem por isso. Ok. Os teus resultados são bons, mais ou menos ou nem por isso? Professor, negativa? Ok. E o que é que tu achas? Achas que tem jeito para matemática, mais ou menos ou nem por isso? Professor, eu não pesco nada daquilo. Ok, então já percebi. Não gostas de matemática, de inglês. Não gostas de inglês, não trabalhas muito em inglês. Se puderes até te escapas. Pronto, tens negativa em inglês e achas que não tens muito jeito para inglês. E eu pergunto a eles, assim que eu também quero perguntar a vocês. Quando a gente olha para estes 4 pontos, qual é que vocês acham que é aquele que influencia decisivamente aquilo que será o resultado, digamos, escolar? Por exemplo, de uma disciplina ou em várias disciplinas. Então, pedi novamente a ajuda da doutora Lino, se tivesse ver no chat, qual é que vocês acham? Será a paixão pela disciplina ou pela área, o tempo que eu dedico a estudar ou a trabalhar ou a esforçar, o resultado que eu tenho que possa reforçar aquilo que é as minhas notas, ou aquilo que eu acho se tenho jeito ou não tenho jeito para a disciplina. O que é que vocês acham? Vamos lá ver. Amar a disciplina, diz a Margarida. Aliás, a Margarida há bocado é que acertou. Exato, aprendizagem, foi aprendizagem. Cristina Souza, paixão. Edgardo, paixão. Marina, paixão. Disciplina. Treino, dedicação. Gostar. Foco. O trabalho, diz o Vítor Veiga. Ana, o conjunto. Ok, muito bem. Podem ir, se quiser, partilhando com os colegas que estão a observar. Eu vou-vos dar a resposta e confesso-vos, vocês estão na linha disso com os vossos filhos, porque normalmente são essas as respostas, mas não é verdadeiro. É a forma de pensar. É esta. E vou-vos dar um exemplo, é brutal. Trabalhar com jovens é top. Eu, por acaso, posso dizer que sou um felizardo, trabalho com jovens desde 2004, e aprende-se muito. E deixa-vos dizer porquê. Porque a forma de pensar, aquilo que eu acredito sobre aquilo que sou capaz de fazer, influencia o início. Porque, reparem, se eu acho que não tenho jeito para inglês, eu não vou trabalhar muito. É muito raro. Dir-me, Nelson, mas eu conheço claro, há exceções. Por isso é que a gente chama de exceções. Eu até vos dou quais são as exceções. Mas, regra geral, quando eu acho que não tenho jeito, eu não trabalho muito para aquilo. Como não trabalho muito, os resultados também não são muito bons. Como os resultados não são muito bons, o ser humano não gosta de coisas às quais eles não são bons. Se eu não sou muito bom, eu não gosto muito. Regra geral é assim. Ora, vai reforçar então a crença que eu tenho daquilo que eu não sou capaz, ou que não tenho jeito para a disciplina A, B ou C. Agora, reparem, uma vez estava a explicar isto, foi brutal. A explicar isto e um miúdo, brutal. E por acaso foi um miúdo que veio a várias oficinas diferentes e eu pude observar o próprio crescimento dele, é brutal. E quando digo crescimento, até físico, que ele cresceu mesmo, esticou-se mesmo. Ele, quando veio para a primeira vez tinha 9 ou 10 anos e depois ainda veio até aos 14. Então, ele diz-me assim, professor, posso dizer uma coisa? Diz XPTO, podes dizer. Por acaso o professor tem razão, sabe? Aqui eu jogo numa equipa de futebol e eu por acaso, olha, eu vou dizer sempre, eu acho que não tenho jeito para aquilo. Não tenho jeito para aquilo. Eu sou guarda-redes, já tenho lá na baliza, mas eu acho que não tenho jeito para aquilo.
E de facto, eu não gosto muito. Porquê? Olha, também não jogo. Resultado, não jogo. Também não tenho muita vontade de treinar. Eu, às vezes vou porque a minha mãe diz para eu ir, mas eu acho que não tenho jeito. Mas sabe, uma vez eu estava a pensar em casa assim, Foz, eu não jogo, mas eu se quiser posso melhorar. Eu se quiser posso conseguir ser titular. E vou fazer isso. Olha, vou começar a empenhar-me mais no treino. Vou começar por ir sempre ao treino. E sabem, quando uma pessoa que faz muito pouco começa a fazer mais e com intenção de melhorar, é uma questão de tempo. E ele começa de suplente não utilizado a suplente a ser utilizado. Quando ele começa a ser suplente a ser utilizado, começa a gostar cada vez mais. A gostar cada vez mais até de ser guarda-redes. O que vai reforçar a sua crença de que se ele quiser, ele consegue. Eu consigo. E reparem, diz-me ele, professor, demorou mais ou menos 1 ano e meio e hoje eu sou titular da equipa, adoro jogar futebol, trabalho muito e eu acredito que sou capaz. Até porque eu num ano e meio passei de suplente não utilizado para titular da minha equipa. Disse brutal. Então o que é que a gente percebe? Que a forma de pensar é possivelmente mais determinante naquilo que são os resultados do que a própria capacidade inata que eu tenho para aprender. Portanto, eu sei que consigo, ou melhor, eu digo-te que tu consegues aprender tudo o que quiseres, mas se eu não acredito que sou capaz de aprender isso, eu provavelmente nem começo. Eu dou este exemplo. É quase como estamos todos na linha de partida de uma prova de 100 metros, estão os, sei lá, se são 8 atletas na linha de partida e um tem um saco com muitas pedras. Já está a começar quase a perder. Portanto, já está em perda, porque já vai com mais peso. E o peso às vezes é o que eu acho, que acredito, sobre mim. Então, um dos fatores para que os vossos filhos não tenham mais sucesso tem a ver com a forma de pensar. E faz todo sentido. Faz todo sentido. A segunda, eu não vos vou dizer já, assim, mas vou-vos dar um exemplo. Eu lembro que uma vez numa sessão de coaching tive uma jovem que veio ter comigo e disse, professora, a minha mãe aconselhou-me a vir a ter uma sessão consigo de coaching. Porque assim, eu agora, pronto, comecei, ela estava no 11º ano. E eu agora estou a começar o tempo do 11º ano, terminei agora o primeiro período, mas as notas, eu sei que consigo mais, mas estou a ter um problema. E qual é o problema? É que eu distraio-me nos testes. Portanto, mas como é que sabes que te distrais? Não, eu distraio-me, eu às vezes estou a fazer o teste e de repente, não sei o que acontece, distraio-me e depois erro. E ficam notas, digamos, abaixo daquilo que eu sei que sou capaz, até porque às vezes estou em casa no explicador consigo muito melhor. E diz-me uma coisa, sabem que eu sou muito curioso, e um coach deve ser curioso. E eu pergunto, diz-me uma coisa, como é que tu descobriste que eras, digamos, distraída? Professora, então é fácil, quer dizer, a minha mãe vem buscar à escola de carro e pronto, e ela diz-me que eu sou distraída. Mas como é que a tua mãe sabe que tu és distraída? Que eu não estou a perceber. Não, professor, é assim, é que ela vai buscar. E depois a minha mãe começa a falar e eu às vezes estou cansada, estou a olhar para o lado e a minha mãe diz, pá, tu nunca me prestas atenção ao que eu te digo, estás sempre distraída, és sempre a mesma. Já percebi. Então, algo como uma expressão destas, que eu costumo dizer que são sugestões hipnóticas, repetidas no tempo, e reparem, é que é uma sugestão hipnótica, tu és distraída, liga ao autoconceito, ser. Portanto, isto entra diretamente no inconsciente, e se eu dou por mim a ter um comportamento que eu acredito que é igual a ser distraída, eu vou dizer que sou distraída. Eu agora digo-vos uma coisa, uma pessoa distraída na escola, normalmente é uma conotação negativa ou positiva. Na maior parte das vezes é negativa. Eu diria que nunca ouvi ninguém dizer que ser distraído era positivo, a não ser que sejam os criativos. Mas o ser distraído tem uma conotação negativa. Então não esperem que o comportamento dele ou dela, assumindo que é distraído, que o resultado será positivo. Não é. Porque já está escrito na mente que quando tu és distraído, tu erras mais. E era o que estava a acontecer a ele. Então o que é que eu tive de fazer? É apenas um à parte. Tive que ensinar uma estratégia de PNL para que quando ela quisesse estar concentrada, ativava ali o exercício mental e passava a estar concentrada. E o que é que é engraçado? É que, de facto, ela subiu 2 valores do primeiro período para o terceiro período. Não é 2 valores numa disciplina, é em todas, na média. Só porque mudou a percepção e a crença que tinha sobre ela própria acerca do estar concentrada ou distraída.
Portanto, expressões como, filho, epá, tu também, olha, és igualzinho ao teu pai, não dás uma para a caixa matemática. Olha, tem uma pessoa que nos está a escutar, que uma vez eu estava numa palestra a dar, e ela está a ouvir, que eu já vi que ela está aí, que está a ouvir, eu disse isto numa palestra para professores. Atenção, eu não estou a dizer com um tom crítico, porque eu também sou professor, e eu a mim me digo que muitas calinadas eu dei durante o meu tempo de docência, porque eu não sabia, apenas isso. E não tenho qualquer problema em dizê-lo. Mas agora há uma coisa muito interessante. Eu estava a dar uma palestra e essa pessoa estava lá e eu dizia isto. Às vezes nós, professores, temos esta forma de nos expressar com os nossos alunos que às vezes não é tão correta. Dizer às vezes que o aluno, porque não teve um desempenho esperado, dizer que ele, por exemplo, é burro que nem uma porta, é burro que nem uma pedra. E nessa palestra estava um professor que tinha essa expressão com os alunos. Felizmente, a esmagadora maioria não faz isso, dos professores. Mas, atenção, eu sei que o professor não diz por mal, às vezes até para espicaçar, mas tu és burro que nem uma pedra, quer dizer, o conceito de ser pedra é nada. Portanto, não esperes que o teu resultado, que o teu filho mude em termos comportamentais, se ele é isto. Então, eu prefiro que vocês tenham cuidado, mesmo que digam, não, então Nelson, vou dizer que o meu filho é super, mega, hiper inteligente. Esquece, não vais por aí. Não coloques um conceito de ser. Foca a tua comunicação, e vamos ver mais à frente, mais naquilo que ele faz, não naquilo que ele é. Ele será sempre o melhor filho para vocês. Não é resultado nenhum na escola ou noutra situação qualquer que vai mudar essa opinião de vocês. Agora, não introduzam conceitos, mas sim foquem-se naquilo que ele faz e reforcem esse feedback sobre o que ele faz. Portanto, sugestões hipnóticas como expressões, és preguiçoso, és distraído, és burro que nem uma pedra, és igualzinho à tua mãe, também não dá para uma para a caixa. Coisas dessas que têm uma conotação negativa, repetidas no tempo, levam que ele acredite que é mesmo aquilo e ele vai se comportar como uma pessoa que é aquilo. Quando ele é muito mais do que isso. E eu não quero que seja assim. Portanto, os dois fatores que influenciam aquilo que é o desempenho de sucesso dos vossos filhos é, por um lado, a forma de pensar sobre as capacidades que ele tem e, por outro lado, aquilo que as pessoas à volta dele lhes dizem sobre aquilo que ele é, ou deixa de ser. Portanto, ele é o melhor filho, mas eu fico entusiasmado com o empenho que tu tens quando estás a estudar, as horas que tu disponibilizas, o fim de semana que tu dedicas. Isso é que é espetacular, que é comportamentos, ações. O que ele é, não precisa, porque quando a gente diz que ele é, por exemplo, muito inteligente, se a realidade lhe mostrar uma vez que ele pode não ser inteligente, ele vai ter a tendência a evitar colocar-se à prova. Eu não quero isso. Foquemos naquilo que ele faz. O resultado é apenas uma consequência. E podemos sempre mudar. Não há qualquer problema nenhum. Muito bem. E já agora deixa-vos aqui uma coisa que eu lembrei muito interessante. Eu li são tantos livros que eu às vezes até me perco, não é? Mas eu achei que há 2, 3 anos atrás li um livro que tinha uma passagem de um estudo feito com pessoas que estavam presas, reclusos. E do estudo saltou um aspecto muito pertinente, que tem tudo a ver com isto. Agora reparem, eu não me lembro exatamente qual era a percentagem, mas sei que era mais de 50%. Isso eu tenho, porque ficou logo na memória. E há uma parte, quando o pesquisador está a fazer perguntas, há uma que a resposta foi, digamos, consistente numa boa parte ou na maior parte dos reclusos, que é: quando eu era pequenino, o meu pai ou a minha mãe dizia ao filho, muda o comportamento, senão ainda vais ser preso. Muda o comportamento, senão ainda vais ser preso. Muda o comportamento, ainda vais ser preso. Então, a maior parte dos reclusos que estão presos, os pais têm expressões como: se tu não mudas, vais ser preso, vais ser preso, vais ser preso, vais ser preso. Quando a gente devia dizer: filho, eu vi que fizeste isto, tiveste esta atitude correta, vais cada vez chegar aqui. Melhor aluno, melhor adulto, melhor pessoa. Eu acredito em ti. E não repetir o inverso, que se torna uma autoprofecia. É um pormenor. Acontece com todos? Não, felizmente. Mas acontece com uma boa parte. Porquê? Porque são sugestões hipnóticas. Acho que é um termo interessante. E entra diretamente na pessoa, na cabeça, na mente subconsciente. Eu nem me apercebo. E estou a levar com isto todos os dias e quando dou por ela, estou a ter esse comportamento que eu não queria, mas não sei porque é cá por ter. Então, não faz sentido. Muito bem. Primeiro, poder especial, já sabemos. Fantástico. E agora, qual é o ingrediente secreto que
que faz toda a diferença e que contribui para o sucesso dos vossos filhos. Este aqui, eu não vou perguntar, eu não quero também estar a incomodar o Dr. Lino, mas eu vou-vos contar uma história muito interessante. Uma história, é uma daquelas histórias que são contadas de geração em geração, mas não pode ser de muitas gerações, senão também não faz sentido. Então é uma velha história que fala de 2 irmãos, com 5 e 7 anos, que estavam em casa, no seu quarto, a brincar, e em que a mãe, de uma forma até, eu diria, irresponsável, saiu de casa e deixou-os sozinhos. Sem se aperceber, iniciou-se um incêndio na casa daqueles jovens. E eles estavam a brincar, até que deram por ela do incêndio, quando estavam a ver o fumo entrar pela porta do quarto. Os miúdos, assustados, reparem, 5 ou 7 anos, é mesmo para ficar assustados. Com aquilo que estava a acontecer e a cheirar a queimar e vir, que era um fogo dentro de casa, o que é que eles fizeram? Tentaram abrir a janela para sair. Então, os miúdos, tão pequeninos, com 7 anos, 9 anos, conseguiram abrir a janela, conseguiram desengatar a escada de emergência que estava do lado de fora, a escada rolou até cá abaixo, e eles saíram pela janela, desceram pela escada e ficaram a salvos. Muitos dos vizinhos e até alguns curiosos estavam à volta a ver aquela cena e ficaram assim, mas como é que eles conseguiram? São apenas crianças. Como é que foi possível? E na altura, naturalmente, com o fumo, reparem, o fumo primeiro que chegasse ao quarto demorou algum tempo, mas as pessoas lá fora já sabiam que estava a acontecer alguma coisa. E já lá estavam os bombeiros. E muitos dos vizinhos e das pessoas que estavam à volta chegaram ao pé do chefe de bombeiros e perguntaram, mas, senhor, como é que estas crianças conseguiram abrir a janela, desengatar a própria escada que é pesada e conseguir pelo próprio pé descer a escada até cá abaixo? Ele disse, fácil. Eles conseguiram fazer isso porque não tinha nenhum adulto ao pé que lhes dissessem que eles não iam ser capazes de fazer aquilo sozinhos. Brutal. Esta é uma daquelas histórias brutais que nos dá para fazer pensar. Por isso é que eu digo que o ingrediente secreto não é o qual, é quem. E ele és tu. Tu que és pai e mãe. Tu fazes a diferença na vida deles. Tu influencias decisivamente o desempenho e o comportamento deles. Então tens um papel muito importante. Para além de outros. Mas o papel de pai e mãe é muito importante. Não há volta a dar. Então, tu tens esse papel de poder influenciar. Então deixa-vos dizer. Tu és o ingrediente secreto. Porquê? Efeito Pigmalião. Eu olho, algumas pessoas já me têm ouvido falar e eu gosto sempre de falar que é daqueles estudos que não se pode dizer mais nada. Então. Efeito Pigmalião diz o quê? Que a expectativa que tu tens, tu pai, que tens sobre aquilo que é o desempenho do teu filho, influencia o próprio desempenho do teu filho. Portanto, se tu achares que o teu filho nunca vai tirar mais do que 4 em matemática, o que é que acontece? Tu até nem precisas de dizer nada. Mas como tu acreditas isso, tu comportas-te de acordo com aquilo que tu acreditas. Então, tu dás a entender de forma não verbal que não acreditas. Acontece com todos os estudantes, todos os filhos? Claro que não. Por isso é que há exceções. Não é? Para bem e para mal há sempre exceções. Mas na maior parte das vezes, tu vais influenciar positivamente ou negativamente. Então, lembrem sempre o efeito Pigmalião, que foi um estudo que foi feito. E este estudo foi feito até em diversos contextos, até na parte do ensino, com professores. Mas eu acho delicioso quando a gente fala de pais, que é a expectativa que tu tens sobre aquilo que é o desempenho do teu filho, influencia decisivamente o desempenho do teu filho. Por isso é que eu digo que a confiança que tu tens no teu filho depende diretamente... A confiança que os teus filhos têm depende diretamente na confiança que tu depositas neles. Eu vou repetir, porque isto merece repetir. A confiança que os teus filhos têm neles próprios depende diretamente da confiança que tu depositas neles. Efeito Pigmalião. Oh, Nelson, mas é assim, está bem, Nelson, mas assim, o meu filho nunca tirou 5. Eu devo acreditar que ele vai tirar 5? Vais acreditar que ele vai tirar 4? Ainda nem começou, já estás a achar que ele não vai conseguir. Está na linha de partida, já estás a dizer que ele vai perder. Mas e se não conseguir? Calma. Isso vemos mais à frente. Mas no início, eu acredito 100% que ele é capaz. Por isso, nós influenciamos a autoconfiança dos nossos filhos. Então, esta é uma frase que eu aprendi, olha, com o Dr. Alino Cunha. Curiosamente, já vi esta mesma frase, digamos, dita de uma forma ligeiramente diferente, mas com o mesmo significado, que é: nunca faças por um ser humano aquilo que sabes que ele é capaz de fazer por si próprio.
Portanto, isso é brutal. Portanto, eu deduzo que aqui existe, digamos, vários dos participantes têm filhos em idade escolar. E eu acredito piamente que na turma dos vossos filhos apenas estão os vossos filhos. Vocês não andam na turma dos vossos filhos, correto? Portanto, só eles é que andam na turma. Vocês não. Portanto, ele é capaz de fazer os trabalhos de casa. Ele é capaz de estudar sozinho. Não precisam fazer por ele. E eu digo sempre, não façam tudo por ele, não lhe deem tudo a ele e evitem dar todas as respostas. Eu vou explicar. Não façam tudo, não lhe façam a papinha toda. Claro que a gente gosta de deixar tudo direitinho, mas não é bom. Fazes a papinha toda quando ele é recém-nascido. Quando ele começa, aos poucos, a ir crescendo, eu vou-lhe deixando de fazer tudo. Para quê? Para o incentivar a ter que fazer também. A vida é isso. Portanto, não faças tudo por ele. Não lhe dês tudo. O meu filho pede-me isto, aquilo, eu dou. Não dês tudo. Está bem, não. Mas se for uma coisa importante, por exemplo, um livro, dás, e às vezes não dás. O que é que eu quero dizer por não dar? Deixa-me esclarecer. Em vez de dizer logo sim, diz, filho, sim, e o que é que tu podes fazer para conseguir isso? Porque o dar é fácil. Mesmo que seja algo importante para ele, e eu quero que ele também tenha a capacidade de, se porventura um dia o pai não puder dar, como é que ele pode fazer também para conseguir atingir o seu objetivo? Imaginem que ele quer participar num curso de teatro que envolve uma verba financeira e que, por acaso, os pais até àquela altura, até aos 15, 16 anos, sempre lhe deram, tranquilo, coisas que fossem importantes para o crescimento e para a educação dele. Mas agora reparem, por acaso, numa fase agora, uma pandemia, e o orçamento está esticadinho ao máximo, e eu gostava mesmo, e os pais diziam, filho, eu não posso. E agora? Não pode. Por mais que influencie os pais, não vai conseguir. Mas agora fazemos ao contrário. Vocês às vezes davam e às vezes diziam, filho, o que é que tu podes fazer para conseguir teres isso? Imagina que era um livro. O que é que tu podes fazer para juntar uns trocados que tu possas ir comprar com o teu dinheiro? O pai pode dar. Está tudo bem. Mas eu não sei o dia da amanhã. E se amanhã eu não puder dar, eu não tive tempo para ensinar o meu filho a aprender que se os meus pais não podem, não é porque não querem, é porque não podem. Então eu também tenho a capacidade de pensar, se calhar vou ajudar os meus avós, se calhar com 16 anos posso ir trabalhar nas férias, não há problema nenhum. Mas ele aprende a dar valor ao que tem. E a dar valor àquilo que os pais dão. Portanto, não façam tudo por eles, não deem tudo a eles e evitem dar todas as respostas. Às vezes os nossos filhos dizem, pai, olha, como é que eu posso fazer isto? E como é que eu posso conseguir aquilo? Perguntas. Não sei, filho. Eu até posso saber a resposta. Imagine, o vosso filho, 9 anos. Vou assumir 9 anos, vou fazer aqui uma mais nova. Não, papá, onde é que fica o Japão? Eu não sei, não conheço o Japão. Isso é o quê? É um país? Onde é que fica? Filho, eu também não sei. Olha lá, mas já agora, como é que a gente podia descobrir? Não sei. Se calhar vamos ao Google. Ao Google deve ter a resposta, pai. Olha, vamos lá, filho, vamos juntos. Estimulamos o quê? A que o vosso filho ou a vossa filha encontre soluções para problemas que existem. Porquê? Toma a iniciativa de resolver os problemas e não está à espera que alguém resolva por eles. Porque, assim, eu não sei como é que será o futuro, mas há uma coisa que eu sei por experiência, daquilo que eu tenho observado é consistente e é congruente. A vida, às vezes, prega-nos partidas. Se a gente não souber e não estiver preparado para lidar com as adversidades, se a gente estiver à espera que alguém nos resolva, pode correr mal. Não devemos estar à espera apenas que nos resolva. Então, nesta questão aqui, não faças tudo de um ser humano, aquilo que sabes que ele é capaz de fazer por ele próprio. Os vossos filhos são capazes de ter sucesso na escola. A escola está preparada e organizada para que eles tenham todo sucesso. Ok, uns podem ter mais facilidade do que outros, dadas as condições familiares, sociais, culturais. Ok, isso é tudo verdade. Mas não é desculpa para tudo. Porque o resto é por alguém que tenha conseguido. Eu lembro que uma vez estava com uma cliente nossa, cliente profissionalmente top, com resultados top. E ela diz-me assim, Nelson, eu ando ali com uma dor de cabeça com o meu filho, o miúdo está
se isso era no quinto ou no sexto ano, já nem me recordo. Epá, e assim, ele só estuda se eu estiver com ele, ou eu ou o pai. Não, se está a ver, eu chego a casa, cansadíssimo, e ainda tenho que estar com ele, mas ele estuda, faz, a fazer o resumo para ele estudar, eu já não aguento mais. O que é que eu posso fazer? Eu disse, perguntei, diga-me uma coisa, você anda na turma do seu filho? E ela não percebeu na primeira. Eu vou-lhe perguntar, você anda na turma do seu filho? Não anda. Então porquê que está a fazer aquilo que ele era capaz de fazer para ele próprio? Nelson, mas se eu não fizer, ele não faz. Não. Você ensinou-lhe que se ele não fizer, você faz. É diferente. Repara, você vai fazer o seguinte. Vai chegar a casa, combine com o seu marido, o filho, olha, o papai e a mamã, sabes que trabalham, às vezes chegam cansados, olha, excepcionalmente a gente poderá ajudar. Excepcionalmente. Mas é assim, a regra é, tu andas na escola, fazes os trabalhos, estudas. Papai e mamãe não te podem ir ajudar. Ponto. E eu, não, mas eu tenho que dizer isto? Sim. Então, mas e se ele não fizer? Calma. Há 2 pontos. Seja congruente, não é? Vai dizer um dia e depois se ele não fizer, num dia já está a ajudar. Não, seja congruente. Se por acaso ele manter a consistência de não cumprir, que eu tenho dúvidas, mas se ele não cumprir, 2 semaninhas, diga-me, que eu explico como é que vai fazer. Está bem. Passar 2 semanas, falo com ele, então como é que está com ele? Nelson, olha, primeiras 1 semana e meia, não chegou a 2 semanas. Não está a ver, Nelson? É berreiro, choro, birra, falta, greve de fome. Olha, eu fiz o que o Nelson disse. Faz o que tu quiseres, virei costas, o problema é teu. Tu andas na escola. No final da 2ª semana, já comecei a ver ele ir para o quarto dele, para o escritório, e está a fazer as coisas. Maravilha. Olha, no final do período, a gente conversa. Ligo no final do período. Então, como é que o meu se comportou? Nelson, você está mesmo a ver. Eu expliquei, naquelas 2 semanas, semana e meia, que ele foi complicado. Depois ele começou a ir. Aí eu depois comecei a observar que ele ia fazer os trabalhos de casa. Tinha a dizer, mãe, eu já fiz. Eu fiz. Bom filho, muito bem. Continua empenhado e esforçado a fazer os trabalhos de casa. Quanto mais fizeres, melhores resultados vais ter, filho. Nelson, não está mesmo a ver. Ele, agora no final do período, veio com uma nota, eu já não me recordo qual era, mas era tipo um excelente ou muito bom. Estás a ver, mãe? Olha, melhor quando tu me ajudavas nos trabalhos de casa. Nha. E agora toma. Está a ver como o seu filho consegue? Nós às vezes achamos, crença, de que ele não consegue. Mas eles conseguem. Repare, eles sabem mais do que nós. Muito mais que nós. Portanto, o que é que eu sugiro? Promovam responsabilidade. Como é que a gente pode responsabilizar os nossos filhos? Por incrível que pareça, é dando liberdade. De quê? Para tomar decisão. Não é? É impossível vocês quererem responsabilizar os vossos filhos controlando a vida deles. Não faz sentido. Nelson, mas não me digas isso, porque se eu dou liberdade, ele faz tudo o que quer. Não. Ele aprendeu a fazer o que quer, mas ele pode mudar. Como? Responsabilizando. Não sei como é que faço isso. Já te explico mais à frente como é que podes fazer. Mas o princípio é responsabiliza como? Dá-me liberdade para tomar decisão. Tu andas na escola, tu és responsável pelas tuas coisas. Deus me livre que haja aqui alguém na sala virtual que prepara a mochila dele para a escola, para o treino. Deus me livre. Eu nem sei o que vos faço. Vocês nem imaginem fazer isso. Porque ele sabe fazer. Querem saber a última? A minha filhota, que ainda não tem 2 anos, pega-me pela mãe e diz, papá, queria que fosse lá ao quintal para ver o cãozinho. E eu, filha, não, o pai está de chinelos, não pode ir para a rua, está de chinelos. E eu viro-me de costas e vou para dentro de casa. E ela vem atrás de mim e vem para dentro de casa. E ao entrar na entrada, vejo os meus ténis, as minhas sapatilhas. E diz, papá, está aqui. E pega neles, vem ao pé de mim, tira-me os chinelos e está-me a tentar engatar as sapatilhas no pé. Portanto, com 2 anos. Portanto, os vossos filhos com 5, 6, 7 anos, eles sabem na toda. Não esperem ou não acreditem que eles não sabem. Eles sabem. Nós é que achamos que não. Lá está, nossa crença. Portanto, promover responsabilidade, dando liberdade e autonomia para eles tomarem decisões naquilo que tem a ver com a vida deles. Nosso papel é responsabilizá-lo quando ele não cumpre e elogiar e reconhecer quando ele faz aquilo que é expectável que ele faça. Portanto, o que eu espero é que vocês deem menos ordens. Evitem dizer sempre o que ele tem que fazer. Tragam mais diálogo, filho. Como é que achas que podemos resolver esta questão? Olha, filho, hoje é fim de semana, onde é que achas que a gente podia ir?
Portanto, deem a liberdade de ele escolher, de ele tomar decisões, para ele sentir que é confiante, que pode tomar decisões e que não é criticado, mesmo que as coisas não corram bem. Senão, como é que vocês vão trabalhar a confiança deles se não lhes derem liberdade para eles tomarem decisões, mesmo que possam errar? Porque, reparem, eu errei muitas vezes. Portanto, eu deduzo que todos nós possamos errar. Eles também podem errar, estão a aprender, nem são mais pequeninos. Portanto, este menos diálogo, menos ordens, mais diálogo significa o quê? Usem um método brutal que nós temos ao nosso dispor, que já tem milénios, que é fazer perguntas. Perguntas. Agora imaginem que o vosso filho, olha, pegando um exemplo atrás, e que ele diz, pai, não consigo tirar boas notas em inglês, não sei o que se passa. E eu digo, filho, qual é que era o teu objetivo? O meu objetivo era tirar 3. E já agora, é de 1 a 5, não é, filho? E porquê que escolheste 3 e não escolheste 4 ou 5? Oh, papá, mas eu não consigo. Como é que tu sabes que não consegues? Até porque nunca consegui. Então, se nunca conseguiste, como é que sabes que não consegues? Já desarmaram. Tipo, pois, realmente. Diz-me qual é o teu objetivo. Vamos lá, define um objetivo tu. Se trabalhares, sabes que consegues chegar lá. Pá, se calhar um 4 eu consigo. Maravilha. O que é que tu achas? Não digo, vais estudar 50 horas durante esta semana. Não. Por incrível que pareça, e ainda ontem me apercebi disso, ainda há pais que dizem que os filhos têm que estudar. Como é que eles vão aprender? Por eles. Como é que eles vão ter confiança se eles não aprendem a errar e a aprender com o erro? Para sentirem que cresceram. E eu pergunto, o que é que tu achas que podes fazer para chegar ao teu objetivo? Diz-me coisas que possas fazer. Estudar, tirar dúvidas, ler, dedicar algum tempo ao fim de semana, o que for. Maravilha, filho. Agora, quando é que vais começar a fazer? Papá, se calhar hoje. Maravilha, começa hoje. E depois, no final, a gente reflete e analisa os resultados. Portanto, em vez de sermos nós a dizer, vais fazer isto, vais fazer... Não, perguntem. Deem-lhes a possibilidade de eles poderem crescer com a própria experiência. Qual é a experiência? De eles definirem um objetivo, definirem algo que vão fazer, um conjunto de ações que vão desempenhar e depois aprender com o que corre bem e com o que não corre tão bem. Portanto, depois cá estamos nós para ajudar. Mas eles têm que passar por essa experiência, por essa situação de colocarem-se à prova e aprenderem com o que corre bem e com o que não corre tão bem. A partir daqui é responsabilizá-los. Porque às vezes dizem, olha, está bem, e se o meu filho não estuda? Portanto, primeiro passo. Portanto, ele cumpre com o que está a fazer. Portanto, vocês ajudaram o vosso filho a ultrapassar um obstáculo. Seja na escola, aqui estamos a falar de contexto escolar, por exemplo, de uma dificuldade numa disciplina, mas pode ser noutro contexto qualquer. Mas já vocês dizem, ok, filho, então, qual é o objetivo? O que é que tu desejas concretizar? Portanto, qual era para ti o ideal seria conseguir o quê? Portanto, qual é o resultado? Eu tenho que ter na mente o resultado. Portanto, se eu inicio uma prova de 100 metros, o meu objetivo é chegar em primeiro na linha da meta. Não é em primeiro nos primeiros 30 metros. Em primeiro na linha da meta. Maravilha. Então, diz-me o que é que tu estás disposto a fazer para te ajudar a alcançar esse resultado. Ele vai dizer várias coisas. E eu ontem estava com uma ação de coaching muito engraçada em que ela ia para o 5º ano e ia perguntar qual é o teu objetivo. Quer dizer, não sei, o que é que tu gostavas de conseguir? Quer dizer, melhor nota 5. Se um pai ou uma mãe que ouvisse a filha, eu quero tirar 5 a tudo, que é a melhor nota. E eu, maravilha, vamos apontar 5. Oh, Nelson, mas ela, se calhar, ela não consegue 5. Ela nem... Como é que ela, a primeira vez para o 5º ano, ela nem conhece as disciplinas. A mim também não me interessa isso. Não me interessa colocar-lhes já pedras no caminho sem ela saber. Oh, Nelson, e se ela não conseguir? Não há problema. Ela vai aprender. O objetivo que definiu e o que fez, se foi suficiente ou não. Portanto, defina algo que quer conseguir, vocês perguntem, não digam. E depois, ele está a cumprir. Vocês só têm que observar, e vão observar, não vão controlando, pelo amor de Deus, não passem 50 vezes durante 1 hora no quarto se ele está a estudar. Eu só preciso passar uma vez. Passo, vejo, está a estudar, maravilha. Aliás, até paro e digo, oh filho, posso só dar uma palavrinha? Sim, papá. Grande atitude, filho. Vejo que estás empenhado a estudar, a fazer os exercícios, a trabalhar para conseguir alcançar o teu objetivo. Filho, continua assim que vais cada vez ser melhor. Vamos agora assumir uma coisa entre parênteses. Imaginem que ele até nem estava a fazer isso. Mas ele vai pensar uma coisa, foge. Porque o meu pai acredita em mim.
há aquela expressão, aquela adagem popular, água mole em pedradura, tanto bate até que fura. E ele vai furar. Que ele vai dizer, os meus pais acreditam mais em mim do que eu próprio. Se calhar eu também devia acreditar. E começa a mudar. Se fosse o caso de estar a tentar enganar. Ok. Elogiamos, feedback, comportamento. Típico. Se nós voltarmos aos webinars que já temos feito na Academia de Educação, eu diria que isto é chapa 4, tenho dito sempre isto. Foquem-se no dia-a-dia, não no resultado. O resultado é apenas uma consequência e ele pode mudar. Mas se vocês focarem no dia-a-dia, toda a diferença que fará. Depois, quando não corre tão bem, mas eles empenharam-se. Cria empatia. Os neurocientistas têm uma expressão que tem a ver com, digamos, uma pequena parte que existe no cérebro que se chama ínsula, que é quase uma porta que se abre que nos permite ligar o nosso cérebro emocional à parte racional. Quando eu digo ao filho, eu compreendo que estás triste, tiraste negativo em inglês, eu compreendo, filho, eu compreendo. Queres estar triste, estás chateado contigo próprio, tu empenhaste, tu trabalhaste, tu esforçaste e não conseguiste, eu compreendo. Mas uma coisa, olha, lembras-te da semana passada quando estavas a aprender a andar de bicicleta? Lembras o que é que o papá disse? Sim, para eu continuar a tentar até conseguir. E lembras o que é que aconteceu passado algum tempo? Sim, consegui andar assim uns bons metros. Lembras como é que foi a sensação de conseguir? Está no meu papá. Filho, o próximo teste vai correr melhor. Diz-me uma coisa, qual é o objetivo que tu queres para esse próximo teste? O que é que podes fazer de diferente que te permite melhorar o que já fizeste? Quando é que queres começar? Eu acredito, filho, em ti que tu vais conseguir. Se precisares de papá para alguma coisa, está aqui. Mas eu sei que tu consegues. E está feito. Quando o vosso filho fracassa, por qualquer motivo, mas empenhou-se, esforçou-se, e vocês têm esta atitude de acreditarem mesmo quando ele fracassa, gente, o vosso filho vai atrás de vocês até ao fim do mundo. Porque ele sabe que, se por qualquer motivo, um dia na vida, alguma coisa não correr bem, a última porta a tocar nunca será a vossa. A vossa será sempre a primeira porta a que eles vão tocar. Porque sabem que, por mais erro que tenham, por mais asneira que tenha feito, eles sabem que os pais vão compreender, vão aceitá-lo e vão ajudar a ultrapassar. Não vão criticar, dando na cabeça e colocá-lo quase ao nível do chão. Não faz sentido. E agora, depois tem a parte da responsabilização. Portanto, eu delego para a parte dele aquilo que tem a ver com as obrigações e as responsabilidades dele. Se ele não cumpre, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer isso mesmo. Então, se eu passo pelo quarto dele e ele não está, imaginem, está no telemóvel quando devia estar a estudar, eu paro, o que eu faço? Ó filho, e eu reparei que tu estás ao telemóvel. O que tu me tinhas dito era que ias estar a estudar. Filho, essa é uma decisão tua, tu é que sabes. E viro costas. Eu não digo mais nada. Vocês não se chateiem, não discutam, não desgastem energia negativa, não vale a pena. Vale a pena. Porque só vai piorar as coisas. Agora, mais à frente, e que pode ser no mesmo dia, ele vai-vos pedir coisa, vai pedir ajuda para qualquer coisa, para fazer alguma coisa. E no dia que ele vai dizer, papá, podes-me levar ao treino? Filho, agora há pouco passei ali no quarto e vi que tu estavas a jogar o telemóvel. O que eu esperava era que tu estivesse a estudar. Olha, hoje também não te levo ao treino. E vir costas. Pronto. Ele vai perceber uma coisa que é, mas eu não vou ao treino porque eu também não fiz aquilo que devia ter feito. Se vocês mantiverem consistência neste comportamento, eu garanto-vos uma coisa, ele vai mudar. E vai mudar rápido. Agora, se ele muda de atitude e ele já passa a fazer o que era expectável, vocês têm que parar tudo e elogiar o comportamento e, se for preciso, chegar ao pé dele, dar-lhe um abraço emocionado, a dizer, filho, eu acredito em ti. Que isso, emocionalmente, é quase uma adrenalina lá dentro. E eles vão querer repetir o mesmo comportamento. Portanto, como é que eu responsabilizo os nossos filhos? Dou liberdade, porque ele sabe o que tem que fazer. Ele cumpre, brutal, reconheço o comportamento. As coisas não correm bem, eu compreendo, deixo quase ao mesmo nível, compreendo, digo o que é que ele possa estar a sentir, verbalizo eu, para ele sentir e eu sentir o que ele está a sentir. E depois digo-lhe, lembras-te numa situação passada em que tu conseguiste? Lembras-te como é que sentiste? Ele ao lembrar-se como é que se sente, eu digo-lhe agora, tu vais conseguir. Diz-me qual é a solução, qual é o teu resultado que tu queres. O que é que estás disposto a fazer de diferente? Quando é que vais começar?
e depois avaliamos. E quando ele faz este processo, ele está a fazer uma coisa espetacular, que é aquilo que eu faço com os vossos filhos nesta oficina juvenil, do passaporte para o sucesso escolar, que é, vamos trabalhar os vossos objetivos escolares. O que é que vocês pretendem alcançar? O que é que estão dispostos a fazer? Quando é que vão fazer? E agora, vamos fazer uma coisa, no final do período, avaliamos. Consegui, brutal. Se consegui tirar 4, eu já sei o que é preciso para chegar a 5. Porque eu sei o que fiz para chegar a 4. Eu trabalhei para 4, não consegui tirar 4. Tinha um objetivo. Fiz um conjunto de tarefas, mas sei que o que eu fiz não foi suficiente. Logo, eu vou ter novas ideias para conseguir coisas diferentes para chegar ao meu objetivo. Como? Que os pais não tinham que estar a dizer. E ele que aprenda a começar a pensar para resolver os seus próprios problemas. Isso fará toda a diferença na vida deles. Faz sentido? Portanto, fazemos aqui recapitular. Um poder especial. Os vossos filhos, como nós, conseguimos aprender tudo aquilo que nós quisermos. Tudo. E eu já vou-vos explicar esta questão do tudo. Por outro lado, vocês são, evidente, super, mega, hiper secreto. Vocês fazem toda a diferença. Acreditem nos vossos filhos. Até ao fim. E no final, avaliamos. Perguntamos o que é que tu achas que te levou a ter estes resultados? O que é que achas que não correu tão bem? O que é que correu bem? Para ele aprender, ele a refletir este ato que os adultos muitas vezes têm, que é, ok, vamos pensar, eu queria isto, não consegui, o que é que eu podia ter feito melhor? Como é que eu podia ter tido outra atitude? Que outras coisas podia ter feito? O que eu podia ter falado? Ensinar os vossos filhos a ter esta atitude, para que eles, de forma autónoma, comecem a ter esta postura. Porque um dia nós não vamos estar presentes para sempre na vida dos nossos filhos. Eu espero que aquilo que vocês tenham passado a eles, que uma das coisas que eu digo sempre que é um legado, aquilo que vocês deixam aos vossos filhos é um legado de conhecimento e de experiências. Espero que seja o melhor legado que vocês possam deixar. Para que eles possam recordar sempre estas pepitas de ouro que os pais lhes ensinaram. Não disseram apenas. Faz sentido? Portanto, agora, terceiro ponto. Qual é o primeiro passo quando a gente começa, então, um novo desafio no ano escolar? Então, esta aqui não é muito difícil. Filho, qual é o teu objetivo escolar? Então, por disciplina, eu defino um objetivo e pergunto o que ele quer. Eu não vou avançar muito aqui, porque isto até já abordei noutros webinars. Portanto, tem lá muita coisa que vocês possam agarrar e ajudar os vossos filhos. Mas o que é que eu gostava aqui de dizer? Que vai de encontro àquilo que eu vos disse no início, os vossos filhos podem conseguir tudo aquilo que eles quiserem. Eu recordo que eu trabalhei, eu já contei isto várias vezes, mas às vezes dá que pensar. Eu lembro de trabalhar com uma jovem que ia agora para a faculdade, primeiro ano da faculdade. Era uma jovem que tinha passado por uma situação, diria, traumática de doença, que tinha deixado, diria, algumas sequelas até físicas. E, fruto de um projeto que nós desenvolvemos, eu ia acompanhá-la, digamos, em sessões de coaching. E o objetivo que ela queria trabalhar era a parte escolar. Portanto, ia para o primeiro ano da faculdade. E eu pergunto, então, qual é o teu objetivo que tu queres alcançar no primeiro ano da faculdade? E diz-me, professor, sei lá, 13 ou 14. E sabem, eu nunca me fico pela primeira sugestão que eles dão. Porque a primeira é sempre conservadora. Não vou esticar-me, mais ou menos isto. Eu digo, já agora, diz-me uma coisa, tu és avaliada de 1 a 20, certo? Sim. E por acaso, diz-me uma coisa, porque é 3 ou 14 e não 15 ou 16? Não, porque eu nunca tirei, quer dizer, sei lá, 15, eu nunca tirei 16. Está bem, mas... E o que é que isto tem a ver? Como é que sabes que não consegues? Pois, não sei. Então, diz-me uma coisa, se tu quiseres definir um objetivo, se tu trabalhares, tu consegues, se te empenhas numa série, qual era o objetivo que tu escolherias? Há um 15 ou 16. E já agora, 15 ou 16? 16. Maravilha, apontei. Então, a gente fez aqui um trabalho e numa parte eu digo sempre qual é o prémio e qual é a penalização. Portanto, o prémio significa que podes falar com os teus pais e algo que seja uma recompensa extra. Isto eu faço sempre numa fase inicial quando estou a trabalhar pela primeira vez com o jovem. Depois já não é necessário ter o prémio. E a penalização é basicamente um castigo. É o que é que estás disposta a fazer ou deixar de fazer se por acaso não conseguiste o teu objetivo. Portanto, é um incremento de motivação pela negativa. Quem é da PNL e já tem alguns conhecimentos percebe isto. E eu disse, olha, vais falar com os teus pais, vais dizer que definiste este objetivo e vais negociar o prémio. Vais falar com os teus pais, não te poderem proporcionar, porque tem que haver um prémio.
Na semana seguinte, falo com ela, então, tal, correu bem a negociação? Sim, pai, tal. Mas, professor, sabe uma coisa? A minha mãe disse que se calhar 16 era muito, era melhor trabalhar para menos, porque se calhar 16 eu não consigo. E eu confesso-vos, eu tive que respirar fundo. Como é que uma mãe é capaz de dizer a uma filha que 16 é muito? Reparem, ela não começou ainda o ano letivo. Já está a dizer que não consegue. É importante dizer isso. Eu fico sempre... Claro que eu sei que não é... Atenção, os pais não fazem por mal. Aliás, a intenção é positiva. Eles querem que não sofra. Mas eu não estou preocupado se ele vai sofrer ou não. Isso eu lido depois. Eu faço essa gestão depois. Porque há uma coisa que vai acontecer a todos nós. Todos nós vamos sofrer. Decepções, frustrações, situações que não gostamos. Todos nós. Convém a gente aprender rapidamente a gerir isso. E não demorar um mês a recuperar. Não entramos em depressão. Portanto, eu disse sim, mas diz-me uma coisa, qual é o teu objetivo? Qual é que tu queres trabalhar? Professor, eu trabalhar para 16. Então vamos lá que eu acredito em ti. E estivemos a trabalhar durante um ano letivo. No final do ano letivo, vamos fazer a avaliação. E diz-me ela, professor, olha, consegui terminar o ano letivo, a faculdade, o primeiro ano, fiquei apenas com uma cadeira para fazer em setembro, e a média daria mais ou menos, eu já não me recordo, se era 13.6 ou 13.7. Alguns dirão assim, oh Nelson, que grande fracasso. Então, tu acreditas que ela consegue chegar aos 16 e acabou por não tirar 16? É uma verdade. Mas isso é apenas uma constatação. O resultado é apenas um resultado. E digo-lhe, então diz uma coisa, como é que tu avalias este primeiro ano de trabalho, teu na escola e até este trabalho de sessões de coaching? Professor, eu tenho que dizer uma coisa. Sabe que quando eu estava para começar o ano letivo, né, o primeiro ano da faculdade, antes de começar a trabalhar consigo, o meu objetivo era fazer os 3 anos da licenciatura em 6 anos. Peraí, não percebi, explica-me outra vez. Sim, eu achava que ia conseguir fazer os 3 anos da licenciatura em 6, para te fazer cada ano em 2. E chegar ao final do ano e está praticamente feito, é espetacular. Pensei eu para mim mesmo, bolas. Eu devia ter identificado esta crença limitadora desde o início, mas às vezes há coisas que a gente não identifica logo. É vida, não posso fazer nada, também não vou me martirizar. É o que é. Mas reparem, se eu ficasse satisfeito apenas com o 13 que ela me tinha dito, eu não sei se ela conseguia sequer terminar com média de 13, quanto mais ter até algumas das cadeiras para trás. Porque a ideia, a crença dela era fazer em 6 anos. E eu não sei o que é que era dito em família. Porque provavelmente ela falaria isso em casa e provavelmente seria bem recebida esta sugestão. Só porque teve um problema de saúde grave e tem sequelas que visivelmente tu não notas. Fisicamente ou cognitivamente, eu diria que provavelmente não deverá, mas independentemente disso, eu acredito que tu és capaz. Eu não quero que haja a desculpa de antes de começarmos, já começamos com o pé esquerdo. Ok, chegamos ao final, vamos avaliar, trabalhaste isto, conseguiste este resultado. Agora, qual é o teu objetivo? Mais. Eu já sei que terei de fazer mais qualquer coisa para lá chegar. Por isso é que eu não quis discutir com aquela mãe que me disse que a filha não era aluna de 20, era aluna de 18. Porque provavelmente tu já começaste com o pé esquerdo. Porque repara, uma jovem ou um jovem que está na escola, que trabalha para 20, eu tenho a certeza que não dedica ao mesmo tempo ou as mesmas estratégias ou utiliza a mesma forma de estudo para alguém que quer ter como objetivo 18. Portanto, há uma diferença. O que termina com 18 não faz as mesmas coisas que o que termina com 20. Isso para mim é garantido. É um pormenor, mas faz toda a diferença. Mas se eu disser, tu és capaz de chegar a 20, se esse for o teu objetivo, atenção, eu não venho para aqui dizer que os vossos filhos têm que tirar a nota máxima. Eu não quero que os vossos filhos tirem menos porque alguém diz que se calhar é muito. Se isso for importante para eles e eles quiserem, eu estou cá para te ajudar e estou cá para te apoiar. Porque eu acredito que és capaz. Porque quando ele trabalha para 20, ele pode atingir 20, ou pode conseguir 19 ou 18. Mas se ele trabalha para 18, pode chegar a 18, mas pode chegar a 17 ou 16. Porque uma dor de barriga todos nós temos. E às vezes imprevistos acontecem. E porque eu não fiz mais qualquer coisa, não me permitiu chegar àquilo que eu queria. Por isso é que eu digo sempre, os vossos filhos têm um poder especial. E todos nós temos, e temos essa capacidade de aprender tudo. Vocês, pais, assim como eu, temos um papel importantíssimo de quê? De acreditar piamente que ele é capaz, ou ela é capaz.
capaz. E no final nós avaliamos e dizemos qual é o próximo objetivo, tu és capaz de lá chegar. E depois, ajudem o vosso filho ou a vossa filha. Então, vai começar um novo ano letivo. Eu não sei se vai ser na escola, se vai ser através da televisão, ou da telescola, ou vai ser através do Zoom, ou do Skype, ou do Teams. Eu não sei qual é o teu objetivo escolar. Independentemente que sejam picaretas lá fora, não há desculpas. Qual é o teu objetivo? O que é que estás disposto a fazer para chegar lá? Quando é que queres começar? Vamos trabalhar. E eu dou-lhe liberdade para ele ser responsável por aquilo que é importante para a vida dele. Outros pais já fizeram isso. Nós já fizemos isso. Portanto, isso é o mais importante para eles. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Então, não é nada de especial. São apenas pormenores. Porque se fizerem isto, eu digo-vos uma coisa. Vocês dão confiança nos vossos filhos. E a confiança é um predicador daquilo que será o desempenho dos vossos filhos. Se eles sentirem confiança que podem triunfar e se sentirem que os pais estão lá, mesmo que eles não tenham sucesso, isso dá uma força monumental. E é isso que eu desejo para vocês. Porque da parte dos vossos filhos, deixem comigo que nós na oficina deixamos entusiasmados, com ferramentas e capazes de triunfar na escola. Mas depois, quando vão para casa, eu já não tenho controle. Deixo aqui algum espaço, eu não sei, Dr. Lino, eu peço desculpa, eu entusiasmo sempre e vou para ali afora e pronto. Se tiver alguma questão, por favor, coloquem e cá estarei eu aqui para ajudar. Muito bem, Nelson. Como sempre, ao mais alto nível, fui acompanhando aqui. Está com calor. E amanhã parece que ainda está mais quente. E, portanto, pedia só, durante mais alguns minutos, quem tiver alguma questão queira colocar, para aproveitar agora, sem prejuízo, de através dos contactos do nosso site, poderem também fazer alguma questão para o Nelson poder responder, ou alguém da equipa. Portanto, fui no chat, fui colocando, até na pergunta do que o Nelson estava a referir, o endereço do nosso canal no YouTube para possam consultar outros vídeos de webinars que nós temos vindo a fazer também nesta área e que se vão complementando uns aos outros, no sentido de vos dar mais ferramentas para trabalharmos aquilo que é o mais importante para nós na vida, não é? Que é o nosso maior legado, que são os nossos filhos. Tudo o que fizermos para os nossos filhos terá garantidamente um retorno bom, se for bom, ou não tão bom, se for mau, não é? Portanto, a responsabilidade é grande. Portanto, para já estamos na fase dos agradecimentos. Portanto, parabéns ao Nelson. Obrigado, Nelson. As pessoas gostaram. Muito bom, muito claro, Nelson. Creio que o Nelson também está a acompanhar, Sim. digamos, os comentários. E, portanto, se não houver nenhuma pergunta que queiram fazer, deixar-vos só os desejos de uma excelente continuação de um bom fim de semana e um agradecimento mais uma vez ao Nelson pela sua disponibilidade. Sei que abandonou temporariamente o estar com a sua pequenina para estar aqui connosco, mas pronto, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui. Mas parece que há aqui uma pergunta do Jorge Mendonça, se tem mais influência na confiança dos jovens, os pais ou os professores? Primeiramente, assim, os pais são sempre os mais importantes, a não ser que a gente não fizesse a nossa parte bem feita. Ou seja, se eu tiver esta postura de acreditar, de estar presente, de ajudá-los, os pais têm um forte impacto. Agora, claro que há professores que têm, aliás, se nós nos recordarmos da nossa trajetória escolar, há professores que nos marcaram pela positiva e pela negativa. E esses professores têm influência. Claro que sim, têm influência. Mas nunca terá influência tão grande como os pais. A não ser que, por qualquer motivo de contexto familiar ou social, os pais deixaram de ter esse ascendente sobre os filhos. Portanto, os pais, claramente, têm muita influência e os professores, claramente, também têm, claro, influência, mas não se compara com os pais. Isso não há volta a dar. Portanto, isso nem se coloca em questão. Muito bem. Eu só ia aqui pegar aqui numa coisa, doutora Lino, que eu acho interessante que a Sara disse que o filho de 2 anos, que quando se olha ao espelho, começou a dizer em frente que é um vencedor. Espetacular. Não há problema da gente incluir este vencedor como um autoconceito na questão do ser. O que eu diria sempre é, procurem sempre contextualizar, às vezes em situações, por exemplo, imagina que ele está a brincar com os legos e a construir e fez uma coisa espetacular e viste, filho, conseguiste colocar peça a peça de forma persistente e com esforço e dedicação, conseguiste colocar. Isso significa ser um vencedor.
Contextualizar, porque depois, se isto não for contextualizado, claro que com 2 anos não há problema, mas daqui a 5, 6, 7, 10 ou mais anos, este conceito de ser qualquer coisa, se a realidade me confronta com algo que é diferente, eu fico com dúvida. E o ser humano não gosta, em público, de ficar mal. Portanto, tem tendência a não arriscar tanto. Por isso, não há problema da gente colocar estes conceitos se depois contextualizarmos com a realidade. Ou seja, situações do dia-a-dia em que eu vejo que ele está a fazer e que eu posso dizer, porque fizeste isto, vais atingir aquilo. Que assim ele percebe. Ok, eu serei um vencedor se me empenhar, se esforçar, se for correto, se for leal, se ajudar os meus pais, se ajudar os meus colegas, enfim, aquilo que vocês sentirem que faz sentido naquele contexto. Aí sim, claro que sim, não há problema dizer que ele é inteligente se eu disser que isso permite com que, se te empenhares, esforçares, vais sair a grandes notas, que será sempre um aluno inteligente. Inteligente em que sentido? Porque se empenha e se esforça, tal inteligência de crescimento que é... que é um nome que às vezes me escapa sempre, que tem a ver com a mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. E vocês, se procurarem, veem isso, que é estudos feitos sobre a crença que nós temos sobre as nossas crianças e os professores sobre os alunos também. Portanto, é uma inteligência de crescimento, ou seja, é como um músculo. Quanto mais exercitada é a inteligência, mais ela cresce, no sentido de aprendizagem, não tanto de algo fixo. Para não haver a tendência de dizermos que, coitado, e que ele não teve sucesso porque nasceu naquela família. Pode ser mais difícil, mas não é justificação para tudo. Isto é duro de dizer-se porque é válido para os pais que somos nós. Claro. Não é fácil. E, portanto, faz todo sentido que assim seja. E Sara, maravilha. Eu estou à espera que a minha filha também faça o mesmo. Eu faço por ela. Eu levanto ao ar, é espetacular ou tal, e brinco com ela. Já agora aproveito uma dica, eu há bocadinho fui a Lisboa e vim, né? Portanto hoje de manhã saí pela fresquinha às 6 da manhã e estive a trabalhar com um grupo muito interessante e há uma pessoa que veio ter comigo no intervalo e diz-me o seguinte, o que é que acha que eu devo dizer ao filho meu de 9 anos que diz que é ser youtuber? E eu disse, olha, youtuber, influenciador digital e um conjunto de outras profissões novas é aquilo que há uns anos atrás era dizer um filho que queria ser professor de filosofia. Portanto, olhe para uma tendência de um filho seu e de um sonho dele com essa idade, como sendo uma coisa natural, porque daqui a alguns anos vai ter alguém que vai querer ser especialista em robótica, como vai haver alguém que vai dizer que quer ser cantor de hip, ou alguém na área do hip-hop, e, portanto, nós temos que ter uma mente aberta, disponível para novos sonhos e novos ambientes, que é o que o futuro nos reserva, não é? Coisas que eram inimagináveis há uns anos atrás, de haver pessoas a ganhar milhares de euros sendo youtubers. Sem dúvida. E, portanto, mantenham a mente aberta. Posso só aqui responder aqui a uma questão? Claro. E que faz todo sentido, e é uma questão pertinente do Jorge Mendonça, que é, hoje em dia é mais importante ter a explicação ou um coach que provoque mais autonomia. Ok. Eu diria que o ter a explicação, ou a questão do centro de estudo, apoio, enfim, a escola está preparada para que ele consiga. Não invalida que, na senda de ter um objetivo mais exigente, que eu não possa ter, uma das estratégias ter um explicador. Não há problema nisso. Faz parte. Então, se as pessoas procuram um coach para ajudar a ter resultados, por que não eles não possam ter um explicador para ajudar? Claro que sim. Eu diria que é um treino mais concentrado. Faz sentido. Agora, que não seja para o meu filho vai para lá que é para estudar. Isso está a fazer asneira. O meu filho vai para lá que é porque ele em casa porta-se mal. Eu diria que estamos a fazer asneira. Estamos a... Os políticos dizem empurrar com a barriga para a frente o problema. Não, aí, eu já ainda existo esta semana. Eu dizer, mas se o meu filho fizer uma sessão de student coaching consigo, ele depois precisa de ir para o centro de estudo. E eu pergunto, porquê é que ele vai para o centro de estudo? Pois ele ia para o centro de estudo porque, pois não sei, mas é que é para fazer os trabalhos de casa? É para estudar ou para passar o tempo? Não era para fazer os trabalhos de casa. Então, a minha sugestão é, ele vai fazer o student coaching, uma sessão ou duas ou o que for, neste caso até eram duas, mas para já não o escreva. Porque depois eu vou-lhe explicar como é que você responsabiliza-o para ele ter um comportamento ajustado com aquilo que é expectável. Não estou a dizer que o centro de estudo não é importante. Eu estou a dizer não é por essa razão que ele deve ir. É para ajudar, alguma dificuldade que necessita extra? Claro que sim, faz todo sentido, não é? É muito importante. Ok, vai porque não tem com quem ficar? Claro que sim, faz todo sentido. Então, se os pais não têm outra possibilidade, está lá, brinca, diverte-se, aprende, claro que sim. Não vai é porque se porta mal ou porque é fazer os trabalhos de casa. Isso eu não concordo.
Mas é a minha opinião, olha, vale o que vale. Portanto, Jorge, é importante, mas, por exemplo, um coach é importante porque traz mais autonomia e liberdade que os pais querem que os filhos tenham para serem mais responsáveis. Claro que sim. Mas eu também digo que é importante que os pais também estejam e também façam, para aprender como se responsabiliza, porque muitas vezes nós não sabemos. Eu não sabia até aprender. Eu não sabia. E às vezes ainda fui criticado, e às vezes falava com o Dr. Lino na altura, porque ainda não era pai e já explicava isto aos pais. E às vezes era confrontado com esta questão, mas você não sabe. Coitado do professor, se não soubesse utilizar essas ferramentas para condicioná-las na escola. Mal era. Era quase como dizer a uma educadora, porque você não é mãe, não pode cuidar do meu filho no pré-escolar. Portanto, isso é uma desculpa para justificar a minha incompetência. Gente, vamos crescer e acordar. O melhor para os nossos filhos, e por isso é que eu dei os parabéns aos pais que estão cá, porque são os primeiros a mostrar que, nem que seja mais uma pepita de ouro, faz toda a diferença. Oh Nelson, permita-me que acrescente aqui uma dica relevante, que é esta. Nós às vezes encontramos adultos que ficam chocadíssimos quando trabalham numa empresa e tem o dono da empresa a contratar, olhem, uma pessoa como nós, a dar um curso de liderança na empresa, e o dono chega lá e diz assim: bem, meus caros amigos, prestem muita atenção ao que esta pessoa vai dizer, mas eu vou-me embora, fiquem no curso. E há pais que fazem exatamente o mesmo aos filhos. Olha, Nelson, faça coaching aqui com os meus filhos, veja lá se consegue resolvermos, porque eu tenho muito que fazer para ir a um curso, eu de super pais. Portanto, criticamos às vezes nos donos de uma empresa não liderarem pelo exemplo, e às vezes os pais são os primeiros a fazer a geneira e a treiná-los exatamente para no futuro eles fazerem a geneira também. Então, qual é o primeiro a ter que aprender? São os pais. Quem não for bom pai, garantidamente terá dificuldade em ter bons filhos. E agora eu que tenho ferramentas e sei, se for preciso até tenho coaching, eu como pai, então eu vou ter capacidade, recursos e conhecimento para ajudar o meu filho, às vezes sem necessidade, até no futuro de ele ter que ter coaching. Portanto, isto até se pode virar contra nós. Mas é preferível termos famílias melhores do que andarmos a ter necessidade, às vezes, de ter que fazer coaching. Portanto, comecemos de cima para baixo a trabalhar o conhecimento, comecem os pais a dar um bom exemplo, a fazer a coisa certa, e garantidamente teremos famílias melhores e filhos melhores. Que porque viram os seus pais, vão copiar isso com os seus filhos. Sem dúvida. Eu costumo dizer, os pais que precisam, normalmente são aqueles que não estão presentes, por isso é que precisam. Os que até as coisas correm muito bem, só que eles querem mais. É uma coisa incrível. Correto. Muito bem. Nelson, muito obrigado. Parabéns a todos por terem estado connosco. Ficará, entretanto, disponível em breve. Amanhã enviaremos em vídeo desta intervenção fantástica do Nelson para fazer parte do nosso canal do YouTube e poderem recordar sempre que quiserem. Olhem, aproveitem e partilhem com outros pais para que também os possam melhorar. Foi um gosto estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até breve. Boa noite, obrigado e bom fim de semana. Obrigado.